Existe um personagem capaz de derrotar qualquer inimigo do universo de Jujutsu Kaisen com um movimento de mão. E é exatamente isso que faz dele a figura mais solitária do anime. Satoru Gojo é o feiticeiro mais forte da história moderna de Jujutsu Kaisen. Depois do final da temporada 3, ele virou o personagem mais discutido do anime. Todo mundo fala da força dele. Quase ninguém rastreia de onde vem a solidão que essa força carrega. E ele não nasceu agora. Ela começou décadas antes, ainda na infância dele. Nesse vídeo, eu vou voltar até o início. A infância, as pessoas que passaram pela vida dele, e como cada uma dessas relações constrói peça por peça a maior pergunta que esse personagem nos faz. É possível ser excepcional sem estar condenado à solidão? A família Gojo é uma das linhagens de feiticeiros mais antigas e poderosas do Japão. Desde criança, Satoru não era visto como filho. Era visto como portador da técnica dos 6 olhos combinadas com o infinito, a combinação mais rara e poderosa em gerações. O peso de nascer a resposta explica que, no universo de Jujutsu Kaisen, ele nasceu sendo tratado pela própria família e pela sociedade de feiticeiros como uma arma estratégica, não como uma criança. Seu valor era medido antes dele ter qualquer escolha sobre isso. A primeira forma de solidão foi: antes de perder qualquer amigo, antes de qualquer tragédia, Gojo já estava só. Porque ser excepcional nesse mundo significa nunca ser visto primeiro como pessoa. E foi nesse contexto que ele conheceu a única pessoa que, por um tempo, conseguiu mudar essa equação: Suguru Geto. Gojo e Geto eram os 2 talentos mais promissores da geração. Diferente de qualquer outra pessoa na vida de Gojo, Geto conseguia acompanhar seu nível de poder e, o mais importante, seu nível de entendimento sobre o que significava carregar aquele poder. A diferença de visão de mundo explica como os 2 discordavam sobre o papel dos feiticeiros frente aos não feiticeiros. Uma tensão que parecia apenas filosófica até deixar de ser. Exposto repetidamente à crueldade e hipocrisia do mundo dos feiticeiros, Geto desiste de proteger quem jurou proteger e se volta contra a própria ordem. Gojo, o único capaz de pará-lo, é forçado a enfrentar e derrotar a única pessoa que um dia foi seu espelho, sem ninguém mais no mundo que pudesse entender o peso dessa escolha. A partir daquele momento, Gojo nunca mais teve um igual de verdade. Ele se tornou definitivamente o mais forte. E o mais só. Quem é Nanami? Ex-colega de turma de Gojo, muito mais comedido e realista, sem nem perto do mesmo nível de poder. Um feiticeiro comum, escolheu seguir uma vida mais discreta, fora da linha de frente por um tempo. O que faz Nanami ser diferente é que ele é uma das poucas pessoas que trata Gojo com normalidade, sem reverência excessiva, sem medo, sem tratá-lo como uma arma ou um símbolo. Para Gojo, isso é raro o suficiente para significar muito. Nanami prova algo importante. Você não precisa ser igual a alguém em capacidade para genuinamente vê-lo como pessoa. A solidão do Gojo não é só sobre falta de poder equivalente. É sobre falta de gente que o trate como humano. E ponto. Itadori, Megumi e Nobara são alunos diretos de Gojo. Ele os treina, protege e claramente se importa, mas sempre mantendo distância emocional calculada, escondida atrás de humor e provocação. Por que ele faz isso? Gojo aprendeu através de Geto que se importar profundamente com alguém é abrir espaço para a dor mais profunda possível. Ele escolhe proteger os alunos sem deixar que cuidem dele de volta, porque isso significaria se permitir ser vulnerável novamente. Ele ensina os alunos a confiar uns nos outros, a formar vínculos, a não enfrentar tudo sozinhos. E ao mesmo tempo, ele mesmo nunca segue esse próprio conselho. Gojo distribui a lição que ele se nega a aplicar em si. Quem é Yuta? Um dos poucos personagens com um potencial real de poder comparável de Gojo. Talvez o primeiro desde Geto. Depois de anos sendo o único no seu nível, surge alguém que talvez pudesse finalmente ser um igual de verdade. Mas Gojo já moldou décadas de comportamento ao redor da própria solidão. Não é tão simples assim só recomeçar a confiar. A pergunta que isso deixa em aberto é:
Será que dá tempo de desfazer uma vida inteira de isolamento quando finalmente aparece alguém que poderia entender? Ou algumas feridas já moldaram demais quem você se tornou? Então, se a gente considerar todos esses laços durante os anos de vida de Gojo, podemos considerar o seguinte: Geto mostra que o que se perde quando seu único igual se quebra, Nanami mostra que a conexão não exige equivalência, os alunos mostram que proteger pode ser uma forma de manter distância, e Yuta mostra que a esperança às vezes chega fora do tempo. Juntas, essas 4 relações constroem uma pergunta só: é possível ser verdadeiramente exponencial sem pagar o preço da solidão? Existe um conceito presente tanto no estoicismo quanto em diversas tradições sobre liderança, que diz: quanto mais responsabilidade ou capacidade você carrega, menos pessoas existem na mesma posição para genuinamente compartilhar esse peso com você. Gojo escolhe a leveza, as piadas, a arrogância performática, não porque ele é raso, mas porque é a única estratégia que ele encontrou para sobreviver a um isolamento que praticamente ninguém mais experimenta do jeito que ele experimenta. Vivemos numa cultura que celebra estar no topo, em qualquer área, profissional, social, criativa, mas realmente e raramente fala sobre o vazio que normalmente vem junto. Ser excepcional tem um custo que ninguém posta nas redes sociais. E aí, pra quem já viu o final, vocês concordam que essa é uma das representações mais reais de solidão que um anime já construiu? Espalhadas ao longo de toda a história do personagem? Comenta sem spoiler aí pra quem ainda não chegou lá.